Bora lá, vai começar o sorteio da Copa Sul-Americana, o caminho do Galo, hein, para a conquista da Sul-Americana. Vamos acompanhar o sorteio. E atenção, hein, o Galo é o segundo a ser sorteado, o Grupo B. A final para o Lanús. O Atlético tentando chegar à terceira. acaba de ser sorteado o Atlético. O Galo está no Grupo B. E olha aí o grupo do Galo. Atlético, Cienciano, Puerto Cabello e Juventude. Ale Oliveira, o Cienciano a gente já viu, dá trabalho na Venezuela, sempre um problema de logística, né? É hotel, é voo pra chegar, pra sair, o voo fretado. E o pequenino Juventude do Uruguai, Ale Oliveira. Eu achei que ficou de ótimo tamanho, embora o Claudião já tenha explicado um pouco da logística, tecnicamente, acho que ficou bom pro Atlético, mas também dificilmente ficaria ruim, né? Ruim ia ser difícil ficar como cabeça de chave, dificilmente ficaria ruim. O Juventude, nesse momento, é o antepenúltimo do campeonato uruguaio. Em 6 rodadas tem uma vitória. Não acredito que ofereça muito problema, né? O Porto Cabello da Venezuela, a gente lembra daquela vitória, da goleada, né? Pra cima do Vasco 4-1. Mas ele acabou ficando em último do grupo dele na Sula do ano passado e é o 5º colocado do campeonato da Venezuela nesse momento. E o Cienciano, né, que empatou 2 vezes com o Atlético, inclusive naquela rodada decisiva, né, que o Atlético ganhando o jogo, não precisava passar pela fase preliminar, acabou empatando em casa e aí ficou com a 2ª colocação do grupo. O Cienciano foi o campeão do grupo do Atlético no ano passado, mas aí foi para as oitavas de final direto, ô Tiagão, e tomou no agregado de 4-0 do Bolívar. Então, acho que a 2ª colocação ano passado do Atlético tem muito mais a ver com o Atlético do que com o representante do Peru, que nesse momento é o 4º colocado do campeonato peruano, depois de 7 rodadas. Então, acho que ficou de ótimo tamanho pro Atlético, adversário sem muita tradição e também acho que o Atlético é muito favorito para conseguir a primeira colocação. O Vini, o Ale falou, né? O Atlético perdeu muito mais por ele mesmo do que pelos adversários. Bucaramanga, né? Misericórdia, não. Ô Galo, não, 2026 nem pensar. Fazer uma primeira fase mais tranquila aí, Vini. O Atlético ano passado se classificou em 2º lugar, né? Tanto que teve que pegar o Bucaramanga nos playoffs. É um grupo acessível, o Atlético é muito favorito, Thiago. Tem essa questão de logística, o Cienciano, pelo menos já é uma logística conhecida, porque o Atlético enfrentou a equipe peruana no ano passado. O Puerto Cabello, como o Ale falou, a gente lembra muito da goleada sobre o Vasco, mas diz mais também sobre o Vasco do que sobre o Puerto Cabello, principalmente no ano passado, que o Vasco, naquele momento, estava uma baba. Tanto que terminou como último, o Puerto Cabello terminou como último no seu grupo, não se classificou. Eu acredito que o Cienciano vai ser o adversário mais difícil dos que estão no grupo do Atlético. Ano passado foram 2 empates, não é isso, Cláudio? Foi 0-0 lá. Sim. E 1-1 aqui. Então, lá o Galo jogou pra empatar, né? Que tinha altitude, primeira rodada. Foi o jogo da estreia do Atlético na Sul-Americana. Altitude 3.400 por 3.400. Então, é uma altitude, já não pega, é das piores, mas já tem uma influência. Então, o jogo contra o Cienciano, principalmente fora de casa, acho que é o jogo mais difícil do Atlético nessa fase de grupos. Mas nós estamos falando aqui do Galo, Thiagão. Tem que classificar, tem que se classificar sem sustos. Essa é a expectativa. Ale, para começar o programa, queria que você comentasse sobre o que foi visto das nossas equipes. Ontem, das nossas equipes, tivemos Cruzeiro perdendo em Curitiba, 2-1 para o Atlético Paranaense e o Atlético vencendo o São Paulo na Arena MRV por 1-0. Como é que você avalia o desempenho dos mineiros na rodada de número 7, Ale? Vou começar pelo jogo em que eu trabalhei lá na Arena MRV e gostei muito do Atlético. Não é ainda o ideal, né? Mas, de qualquer maneira, para mim, já foi a melhor partida em muito tempo e certamente a melhor apresentação sob o comando do Eduardo Domingues, o que é absolutamente natural, né, o Cirilo? A gente tem falado muito sobre isso, porque é um treinador que vem de fora e por mais que ele estude, por mais que ele se intere, por mais que ele procure saber a respeito do elenco do Atlético e até das coisas do Campeonato Brasileiro, né? É só o dia a dia e principalmente os jogos que vão mostrar pro Barba quem é quem. E principalmente os encaixes, né? Então, muita coisa que ele fez
na primeira partida dele, lá contra o América, pelo Campeonato Mineiro, segunda partida semifinal, ele não volta a fazer certamente hoje, né? E tem vários exemplos, desde a presença do Pérez, que a gente já pedia um volante, uma oportunidade, né, para esse menino, já que ele e o Patrick são as únicas opções verdadeiramente nesse setor, e o Pérez ganhou espaço, ganhou titularidade e está se comportando bem. No jogo que ele fez da final do Campeonato Mineiro, ele coloca o Igor Gomes com 20 minutos naquela lesão do Cissé. O Igor Gomes não entrou mais, não é que ele não saiu jogando, ele não entrou mais. Então, aos poucos, ele vai conhecendo o seu grupo, e é natural, até porque muitas vezes o treino diz uma coisa e o jogo diz uma coisa completamente diferente. Então, isso ele já está observando. Ele está recuperando, tentando recuperar alguns jogadores. Então, ontem já foi a melhor partida do Preciado, já foi a melhor partida do Ivan Roman, que inclusive ganhou o melhor jogador do jogo pela equipe da Itatiaia. Já foi a melhor partida do Júnior Alonso em muito tempo, né? Então, vai fazendo os encaixes. Por exemplo, o Cassierra pode jogar mais. Ele não jogou mal, mas pode jogar mais. Só que qual a importância do Cassierra? É que ele tira o Hulk da posição de centroavante, tira o Hulk ali preso entre os dois zagueiros. E aí o Hulk começa a jogar mais, começa a participar mais, e isso é muito importante. Enfim, o Atlético teve um bom comportamento com o então líder do Campeonato Brasileiro, não era contra qualquer equipe. Então, gostei do Atlético. Agora, precisa dar sequência, né? Precisa mostrar que está nesse caminho de evolução. Tem aí o Fluminense, principalmente no fim de semana, para confirmar isso. E o Cruzeiro, evidentemente, teve muitos problemas de desfalque, mais de meio time que não pôde jogar. Mas, principalmente, o fato de ter chegado atrasado, e aí não estou falando nem do horário do jogo, estou falando depois que começou o jogo, né? Então, num campeonato brasileiro tão difícil, tão equilibrado, o Cruzeiro numa situação tão delicada, não pode se dar o luxo de começar a jogar depois de meia hora. Então, realmente, erros individuais, eu acho que um time muito disperso, sabe, pouco comprometido, e eu acho que os jogadores também têm que ser cobrados. Eu acho que, na verdade, a cobrança é geral, né? Mas os jogadores têm que dar uma resposta, porque o Cruzeiro não pode ficar nessa situação, né, Cirilo? Cláudio Rezende já está na área, e a partir de agora vai trazer detalhes do lado atleticano. Galo conquistou uma vitória muito importante contra o então líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo agora passa para a vice-liderança e tem inclusive no fim de semana duelo contra o Palmeiras, valendo a liderança, e o Atlético tem mais um jogo de G4. Repercussões de ontem e olhando adiante para o fim de semana. Cláudio, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite, Ale Oliveira, boa noite a todos. Ontem, primeiro a se destacar, Cirilo, a promoção que a diretoria do Atlético fez de ingresso e deu muito certo, né? Ontem tivemos 37 mil na Arena MRV, o estádio pulsou, a turma foi mesmo para empurrar o Atlético e foi muito importante. A gente espera, né, que, quem sabe, essa promoção continue aí nos próximos jogos, porque o Galo precisa do seu torcedor, e ontem ele foi fundamental. A Arena MRV estava muito bonita com a massa atleticana. E aí, Cirilo, em campo a gente viu um time que teve mais equilíbrio, né? Tanto na defesa, principalmente a defesa do Atlético ontem, o setor defensivo foi muito elogiado, não só pelo Barba Domingues, mas também por toda a imprensa e os torcedores. Gostaram de ver a defesa do Galo ontem com destaque para o sistema defensivo como um todo, mas destaques individuais também. Preciado fez o melhor jogo com a camisa do Atlético, o Ivan Roman, primeiro gol. O gol da vitória, e o Ivan Roman vem se firmando, vem fazendo bons jogos, o jovem zagueiro chileno. O Júnior Alonso, que vinha sendo muito criticado, fez um jogo ok, fez um jogo seguro. E aí o Tomás Pérez também, que foi pauta do Barba Domingues, falou que está satisfeito com esse início do garoto. Lógico que precisa evoluir ainda, é jovem, vai oscilar, mas o Tomás Pérez, mais uma vez, teve chance, o segundo jogo consecutivo. E é bom destacarmos também, né, Cirilo, que esse foi o 5º jogo sob o comando do treinador que chegou recentemente. Dos 5 jogos, foi ontem o 3º sem sofrer gol. Vinha sendo um problema crônico do Atlético do Sampaoli no início da temporada, mesmo em partidas contra adversários mais frágeis do Campeonato Mineiro, o Galo sempre tomava gol. Agora,
em 5 jogos, não sofreu gol contra o América na semifinal do Mineiro, não sofreu gol contra o Internacional e ontem também. E o Galo emplacou a segunda vitória seguida em casa no Campeonato Brasileiro. E o desafio, foi manchete do programa, né, Cirilo? O desafio, segundo o treinador, é manter a regularidade, manter o padrão de jogo ontem nas partidas seguintes. O Galo não pode ficar oscilando. Ganhou do Inter, aí já não fez um desempenho tão bom contra o Inter, mas aí foi jogar com o Vitória, perdeu 2-0. Veio agora, fez um jogo de novo com Vitória. Vai pegar o Fluminense, mais um time de G4 sábado no Rio de Janeiro. O Ale, uma diferença muito grande, né, das 2 vitórias por 1-0, digamos assim, né? Contra o Inter, o Everson foi disparado melhor em campo, né, para segurar aquele 1-0. Ontem não foi o cenário, né, Ale? Não foi não. Tanto que o São Paulo teve poucas oportunidades. O Everson trabalhou muito mais em função de cruzamento do que em defesa, né? Contra o Inter, o Atlético jogou mal, né? Ele sobreviveu ao jogo e conseguiu um resultado positivo. Contra o São Paulo, não. Ele foi merecedor. É um time que foi mais agressivo, embora tivesse menos posse de bola, conseguia ser mais contundente, conseguia oferecer mais perigo, e o São Paulo ficou rondando ali a área, às vezes até com cruzamentos, que esses que o Everson conseguiu fazer o corte, né, a interceptação, mas o Atlético teve um bom comportamento. Quando tinha posse de bola, né, e também defensivamente conseguiu se comportar bem. São jogos completamente diferentes. E até por isso que eu destaquei. Para mim, foi a melhor partida do Atlético em algum tempo, é bem verdade, e principalmente sobre o comando do Barba. Siga, Cláudio. O treinador falou, Cirilo, que ele gostou mais realmente da parte defensiva. Ali no ataque, segundo ele, com a posse de bola, o Atlético no ataque poderia ter sido melhor. Tanto que a gente não destacou tanto individualmente os atacantes do Galo, né? Coelho fez um jogo apagado, o Hulk também tentou muito, mas não conseguiu. O Cassierra pouco apareceu lá no ataque também. Ele mexeu no segundo tempo e teve a estrela do treinador, né? O Bernard entrou, o primeiro lance dele já deu o cruzamento lá pro Alan Franco escorar o gol depois do Ivan Roman. Agora é o seguinte, Cirilo, o Galo não vence como visitante no Brasileirão desde 8 de outubro do ano passado. Foi contra o Sport, 4-2, e estava perdendo 2-0 na Ilha do Retiro. O Sport já estava ali virtualmente rebaixado, né? Depois disso, o Galo, na reta final do ano passado, não ganhou de ninguém. E esse ano, o Brasileirão, foram 3 jogos, 3 derrotas. Perdeu para Bragantino, Grêmio e para o Vitória, na última vez que esteve como visitante. O desafio, então, é esse: jogar e conseguir uma vitória, conseguir quebrar a casca no Maracanã contra o Fluminense. Desafio duro pro Atlético neste sábado às 6h30. E agora o Cissé hoje fez trabalhos internos, não está liberado ainda. O Cissé que teve aquele corte no pé no clássico, né? E desde então não jogou mais na final do Mineiro. O Alexander, ele vem treinando normalmente, pode ser que apareça na lista dos relacionados para o jogo de amanhã. O Galo que amanhã viaja, né? Treina ainda pela manhã na cidade do Galo e vai viajar um voo fretado às 5h25 da tarde, vai chegar por volta de 6h30 lá no Galeão. Então vamos ver, amanhã o Atlético fica no hotel Windsor Leme e nós estaremos lá para acompanhar a chegada do Galo na Itatiaia. A novidade mesmo, por enquanto, Cirilo, o Juan, zagueiro, né, que ontem estava suspenso, esse aí volta a ficar disponível para o sábado. Bianco, ele não jogava desde o início de outubro, ele retornou ontem e teve aquele ato simbólico. O Hulk, né, foi até o lado do campo ali, a entrada do Lianco, passou a braçadeira para o zagueiro. E ele, quando entrou, a torcida, tava o Galo ganhando, né? O Lianco é um cara muito querido pela torcida. Ele celebrou o retorno e falou sobre uma briga de posição agora. Ele quer voltar a ser titular em breve do Atlético. Eles tiveram que segurar o Lianco, viu? Porque ele queria voltar muito antes. Ontem ele já teve alguns minutos aí com o técnico Barba Domingues. Eu até acredito que ele vá de novo como opção para o banco de reservas, e aí durante a data FIFA vão ter 10 dias para preparar melhor o Lianco, para aí sim, né, quem sabe já retomar a titularidade. Recado do Barba Domingues que o time pode construir melhor as jogadas, pode evoluir muito quando tiver a posse. Foi o recado dele, que ele quer um Atlético pelo menos com esse espírito de ontem na marcação, defensivamente, mas no ataque, quando tiver a bola, e mesmo que tiver menos a bola, Cirilo, ser um time mais efetivo no ataque. Fala, massa, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Agradeço aí a companhia de todos, a preferência aqui pelo canal. Já deixa o like aí para dar aquela força pro canal.
E para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Já fica o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, deixando o seu like e também quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, vai estar ajudando demais o crescimento do canal, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, né? Do sorteio aí da Sul-Americana. Eu particularmente gostei da chave do Galo, ficou muito tranquilo. Eu acredito que pelo menos da primeira fase a gente passa de boa. Então é isso aí, fique à vontade para estar deixando seus comentários, a gente olha todos os comentários, tá? De um a um. Então é isso aí, mais uma vez eu agradeço a todos. E aí, para quem não conhece, tá chegando agora, exatamente agora nesse canal. Esse canal traz notícia todos os dias do Galão, tá? Domingo a domingo para vocês, pós-jogo. Então fiquem à vontade que esse canal aqui é para vocês, tá bom? Um forte abraço para quem fica, um forte abraço para quem fica. Até a próxima. Valeu, massa.